Aonde está a palavra do Senhor? Quero ver a Bíblia em suas mãos. Nosso Deus e Pai, tomamos em nossas mãos o livro da vida e rogamos ao Espírito eterno de Deus, a terceira pessoa da divindade que está entre nós, que introduz essa palavra em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Que ao abri-la a voz humana se esconda e a interpretação da mensagem seja feita pelo Espírito de Deus. Desce sobre nós e prega, Senhor. Por favor, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma bela e linda história conhecida, onde novas lições iremos tirar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Leia comigo do verso 1 até o verso 18. Uma leitura de 18 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 18. Pode aumentar o meu retorno, eu te agradeço. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Elias, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, chega. Toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, a minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, virou para o lado e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. E então veio a palavra do Senhor e disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, eu tenho sido zeloso por ti, Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu estou sozinho, e agora querem tirar minha vida, o que eu faço aqui? Disse-lhe Deus: sai, coloca-te neste monte perante mim. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, mas Deus não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas Deus não estava naquele fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo a voz de Deus, Elias envolveu o rosto no seu manto, saiu e se colocou à entrada da caverna. E eis que veio a voz de Deus e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele repete, dizendo: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei aqui sozinho, agora querem tirar minha vida. Disse o Senhor: sai daí, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, unge a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Até aqui está bom. A palavra de Deus diz que Deus estava irritado. É assim. O pecado irrita Deus, o pecado ofende a Deus, porque o pecado afasta os seus filhos dele. A nação de Deus, a igreja de Deus estava rachada, dividida. Ao sul, em Judá, um bom rei chamado Josafá, filho de Asa.
lá em Samaria no norte, um ímpio rei chamado Acabe. O Acabe fazia diversos tipos de profanação no reino do norte, e então ele resolve trazer mais poder ao seu reino, e ele casa com uma mulherzinha chamada Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, lá da Fenícia, uma mulher pagã, uma idólatra, uma mulher do demônio. E essa mulher, a Bíblia diz, traz 800 sacerdotes do diabo para o reino do norte, e ainda era o povo de Deus. E o Acabe simplesmente aceitou, e aquilo virou uma completa profanação, mas era o povo de Deus. E Deus então vai através do seu espírito a uma cidadezinha chamada Tesbe, e ali é um homem simples, e diz: Elias, vá lá no palácio, e diga para Acabe que eu estou tão irritado que durante 3 anos e 6 meses não vai cair uma gota de chuva. E foi assim que aconteceu. E Elias não pediu licença, não marcou agenda, não mandou um WhatsApp, simplesmente ele entrou no palácio e falou assim: Elias, Deus está irritado com você, e a irritação de Deus se demonstrará, porque não vai chover durante 3 anos e 6 meses, tchau. E foi embora. Elias tinha uma comunicação direta com Deus pelo Espírito Santo, e ao sair do palácio ali em Jezreel, Elias olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço agora? Vá lá para um ribeirinho, junto ao Jordão, um bracinho do Jordão, lá no Oriente, Querite, fique lá. Mas Senhor, lá é deserto, fica tranquilo, eu vou mandar um hambúrguer no madeiro para você, sem Coca-Cola e batata frita. Não é impressionante, irmãos? Proteína e carboidrato. De manhã, proteína e carboidrato à tarde. Quem trazia? Um corvo. Até os corvos em Israel são bonitinhos. É um pássaro preto menor, não é esse urubu feio do Brasil. Os corvos vinham pela manhã e pela tarde. E Elias recebia. Irmãos, quem preparava aquele pão? Quem preparava aquela carne? Deus. Eu não sei como Deus fazia, não sei se vinha o pão do céu e a carne do céu. Acho que do céu não vinha a carne. Mas o fato é que Deus alimentou o seu profeta, de repente a água secou, porque a seca era severa, e Elias olha para o céu e diz assim: Deus, o que eu faço? Deus falou: vá lá para Fenícia, para Sidom. Senhor, é terra de Jezabel, é lá que o Acabe não vai te procurar. Senhor, o que eu faço lá? Lá tem uma mulher viúva, tem só um filho e ela é pobre, e ela vai te sustentar. E Elias chega lá e só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias diz assim: faça primeiro um pão para mim. Parece que foi egoísta. E ela fez, e Elias disse: não vai faltar a farinha e o azeite jamais na tua casa até que volte a chover. O demônio, irritado com Elias, tira a vida daquele garoto. Mas Elias, cheio do Espírito Santo, se debruça sobre aquele menino, e Deus usa Elias, e Deus faz através de Elias o milagre da ressurreição. Primeira lição, guarde isso, queridos irmãos. A vontade de Deus nunca te levará para um lugar onde a graça de Deus não possa te sustentar e te abençoar. Deus chama você para a igreja, Deus chama você para a verdade, Deus chama você para viver o cristianismo, às vezes através de provações como Elias, mas o chamado de Deus é um chamado da graça de Deus. Eu vivia muito bem em Sorocaba, uma mini Curitiba, cidade do meu coração, onde eu vivi 11 anos, Curitiba. Morávamos num lugarzinho muito gostoso em Sorocaba, e veio o chamado de Deus para ser pastor, o que é um grande privilégio, uma grande honra ser pastor nesta igreja, onde eu estudei, quantas vezes sentava aqui e via os pastores pregando. Mas humanamente você olha e diz assim: eu não gostaria de sair da minha zona de conforto, eu não gostaria de sair de onde eu estou e ir para onde Deus quer que eu vá, porque eu já tenho 28 anos de ministério e você quer ficar um pouco mais. Mas daí você tem que olhar para aquilo que você prega e acreditar que Deus está chamando você e Deus vai cuidar de você. Quando Deus chama alguém, Deus chama em primeiro lugar para cuidar e para salvar esta pessoa. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: eu te abençoarei. Mas não para você ter uma bênção. Irmãos, quando Deus abençoa, quando Deus passa na nossa vida, quando Deus está na nossa vida, Deus deixa uma bênção na nossa vida.
Não para a gente ter uma bênção, mas para a gente ser uma bênção. Quem é abençoado, torna-se abençoador. Quem tem Deus, passa Deus. Quem vive com Deus, transmite Deus. E eu gosto dessa frase: a vontade de Deus jamais te levará para um lugar. Ora, se Deus manda você para o Oriente, beber água de um ribeirinho, e Deus diz assim, fica tranquilo. E o profeta creu, e a graça de Deus levava pão e carne. Agora eu gostei do som, agora ficou bom. E Deus sustentou, e Deus manda esse homem sair ali, da região de Jezreel, e ir lá, para a beira do Mediterrâneo, lá na Fenícia, na terra de Jezabel, e ele é sustentado por uma mulher aparentemente pagã. Ai, irmãos queridos, eu carrego essa frase no meu ministério: a graça de Deus, a vontade de Deus, jamais te levará para uma situação onde a graça de Deus não possa te abençoar. Se você está fazendo a vontade de Deus, tenha certeza que Deus vai cuidar de você. Tenha certeza disso. Passaram-se os anos, Deus chama Elias e você conhece a história, volta lá. E eu gosto desse negócio aqui. A Bíblia, se você lê ela, você vai encontrar que Deus é um Deus que... Deus é impressionante, e às vezes as coisas de Deus são um pouco assim irônicas. A Bíblia tem muito bom humor. Eu imagino a cena, quando Elias se encontra com Acabe, e o Acabe diz assim, ô perturbador de Israel, e o Elias levanta a voz assim, perturbador de Israel é você. Você que levou o povo à idolatria, você que levou o povo ao pecado. Vamos lá para o Carmelo, se é Baal, o Deus da tua mulher, ou se é o Deus verdadeiro que você conhece através da história de Israel. E vamos para o Carmelo. 2 holocaustos, o holocausto do diabo e o holocausto de Deus. E Deus diz para Satanás, fique quieto. E os profetas de Baal se lancetavam, se machucavam, se sacrificavam. Porque, irmãos, essa teoria satânica ainda existe. Prega-se por aí o seguinte: você se sacrifica e Deus te abençoa. Traga o teu dízimo, traga a tua oferta, traga o teu carro, traga a tua casa. Entregue tudo e Deus vai te abençoar. Isso é paganismo. Se machuque, se sacrifique, se corte, se doe. Isso é paganismo. O cristianismo diz, Jesus morreu por você, o sacrifício é de Jesus, o sacrifício é de Deus, Ele amou o mundo e deu o seu Filho, e depois que Jesus amou e se sacrificou, então você devolve um pouquinho da sua vida, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O sacrifício é de Deus, Deus não precisa de sacrifício humano, Deus não precisa de holocausto. Você dizima, você oferta, você devolve a Jesus, porque você olha para a cruz e diz assim, meu Deus, só isso que eu posso fazer? Só isso? O fogo do céu desce. O fogo do céu desce. Elias é tomado pelo poder do Espírito Santo. Se você estudar com detalhes, 850 profetas de Baal foram mortos. Elias chama o seu moço, diz, vamos mais para o cume do monte. Eu não estou ouvindo o retorno, me desculpe, eu sou chato com vocês, né? Vai para o cume do monte. Assim está melhor, vou tentar não gritar tanto. E Elias dobra os seus joelhos, Armaite diz que ele enfia, e a Bíblia fala, ele enfia a cabeça entre as pernas, ele clama 6 vezes, e olha para o céu e nada, 6 vezes, e o céu parecia bronze. E na 7ª vez o garoto diz, há uma pequena nuvem, tamanho da palma de uma mão. E Elias falou, é a resposta de Deus. Que poder, que fé, que confiança. Uau! Acabe, aparelha o teu carro. E Elias faz o trabalho de um lacaio, um profeta de Deus, cheio do poder do Espírito. Ele sai correndo na chuva, na frente. O Carmelo para Jezreel não é muito distante, é um vale lindo ali perto da Galileia. E ele sai correndo na frente de Elias por causa do temporal, para guiar o rei, porque ainda era um rei de Israel, e Elias esperava que naquela noite o Acabe se arrependesse, e haveria uma reforma e um reavivamento no povo de Deus, e ele estava cheio de esperança, e aquele rei miserável não teve nem a coragem de recolher o profeta, e Elias se enrola na capa e fica dormindo na chuva,
no portão do palácio. E aí vai aquele fraco, imoral, e a mulher pergunta: o que aconteceu? Ele diz: o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus de Elias. 850 profetas teus aí foram mortos. E aquela mulher possuída pelo demônio. E aquela mulher chama um mensageiro. Elias, cansado, depois de um arrombo espiritual. Elias é acordado. E subitamente vem a notícia: a mulher está brava. Amanhã, até essas horas, você será morto. O que deveria acontecer na vida daquele homem nessa hora? Eu encarei 850 profetas do diabo, vou ter medo de Jezabel? Mas misteriosamente, irmãos, a fé o abandonou. E Elias então foge. Ele sai ali de Jezreel, passa por perto do Carmelo e vai para o sul, ali em Judá, em Berseba. Diz para o seu moço: acabou o meu ministério. Se enfia debaixo de uma árvore desértica, olha para o céu e diz assim: Deus, é isso que nós combinamos? Basta, chega. Deus, eu não quero mais saber de reavivamento, de reforma, não deu certo, eu tentei, eu planejei, o Senhor foi maravilhoso, tudo certo, mas Senhor, para mim o melhor é morrer. Tira a minha vida, tira a minha vida. Ah, irmãos, como eu gosto disso. Deus chama um anjo poderoso. O anjo olha do céu. E Deus fala assim: leva pão e água para ele de novo. Não mais um corvo, não mais uma viúva, mais um anjo. Vai num crescendo. Um animal, uma mulher, um anjo. O anjo acorda Elias e diz: come e bebe. Você tem um ministério pela frente, vai ser longo. O caminho é longo. Elias come aquele pão e bebe aquela água feita por Deus, aquele pão feito por Deus, ele vira para o outro lado e dorme. O anjo olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Acorda de novo. Elias, passou 5 horas, já deu o regime alimentar aí prescrito, come. E ao invés de voltar ao ministério, ao invés de voltar ao chamado de Deus, irmãos, Elias sai de Berseba, passa ali por Massada, entra em Elate e vai para a península do Sinai, como eu já falei um dia aqui, 400 quilômetros de montanha, 40 dias e 40 noites. Sabe o que Deus fez? Deus ficou olhando. 40 dias e 40 noites. Deus é longânimo, Deus é paciente. Irmãos, se Deus não tivesse paciência comigo, se Deus não tivesse paciência com você, se enfia numa caverna. Guarde isso aqui. Quando a fé te abandona, Deus não te abandona. Quando a coragem te abandona, Deus não te abandona. Quando a alegria te abandona, Deus não te abandona. Quando a esperança te abandona, Deus não te abandona. O anjo vai até Deus e diz assim: o que eu faço? Não faz nada, agora é comigo. Um corvo, uma mulher, um anjo 2 vezes, agora eu vou. Quando o anjo não resolve, Deus vem. Eu fico impressionado, irmãos, ali era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus antes manda uma tempestade, um vento forte, fogo, trovões, mas Deus não estava nisso. Ele estava com o humor deprimido, e a serva de Deus diz uma depressão de alma. Estava com depressão, sim, temporária, mas era uma depressão. A pessoa com depressão perde a esperança. E de repente um cicio tranquilo e suave. Elias, ele conhecia a voz de Deus. O que você faz aqui, filho? O que eu faço aqui? Senhor, eu tenho sido zeloso. Eu esperava um reavivamento e uma reforma. Eu esperava que as coisas iam mudar, as coisas não mudaram. Ia ser morto e eu fugi. O que eu faço aqui? Elias, tem 7.000 pessoas em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Sai da caverna. Volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. Deus não desistiu do profeta quando o profeta desistiu de Deus.
Deus não desiste de nós quando nós desistimos dele. Alguma vez, querido irmão, a fé já fugiu? Parece que a fé fugiu. Parece que o amor ao estudo da Bíblia fugiu. Parece que a alegria do cristianismo fugiu. Parece que você perdeu algumas coisas. Quando nós perdemos algumas coisas, Deus não nos perde de vista. Deus esperou Elias fugir 40 dias. E Deus esperou, mas Deus foi atrás e disse: sai daí. Deus não chamou você, Deus não chamou a sua igreja, Deus não chamou a sua família para você viver num buraco espiritual. Deus te chamou das trevas para a luz, e o diabo quer que você volte para as trevas, mas aí não é o lugar que Deus criou para você. O povo já tinha passado pelo Sinai, não era mais o momento de voltar para lá. Mas por alguma razão, irmão, Satanás sempre insiste em levar o povo de Deus de volta para o Egito. Por que Deus destruiu o faraó? Para acabar com a capacidade do inimigo de tentar levar o seu povo de volta para a escravidão. Mas o mesmo povo que foi livre do cativeiro do egípcio e livre do líder do cativeiro, o mesmo povo quis voltar algumas vezes para o cativeiro. Como nós somos difíceis de lidar. Quando a fé te abandona, Deus não te abandona. Deus sempre está lá, esperando, chamando, clamando. Agora, irmãos, tem duas coisas aqui. Quando você sai do caminho de Deus, você não vê milagres de Deus em sua vida. Nesse período em que Elias ele sai do portão do palácio de Jezreel, e ele vai para Berseba, depois ele vai para o Monte Sinai, não tem nenhum milagre. Porque quando você abre mão da vontade de Deus, você abre mão dos milagres de Deus na sua vida. Milagres de Deus só acontecem quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Coloca para mim o PowerPoint, faz favor. Por que Deus agiu assim com Elias? Porque Deus age assim conosco. Nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis, e a serva de Deus diz assim: há na vida de todos, há na vida de todos momentos de desapontamento, momentos de desencorajamento, momentos em que a morte parece preferível à vida. Todo mundo tem suas lutas emocionais, todos. Não sei se você já leu a história de David e Svea Flood. Pode baixar um pouquinho o som. Esse casal foi... Aqui estão. Esse casal sueco da Escandinávia foram chamados em 1921. Chamados por Deus para pregar o Evangelho no Zaire. 1921. Quase há 100 anos atrás, certo? 1921. Chegaram na missão americana, se juntaram como europeus, e ali conheceram os Ericksons, outro casal americanos. Oraram a Deus, não havia um planejamento. Missionários dependiam do Espírito Santo de Deus e da direção do Espírito. E foram guiados para uma aldeia, no coração dos Zaire, chamado Nolera. Chegaram nessa aldeia e tentaram contato com o chefe da aldeia, e o chefe da aldeia disse: olha, os deuses locais não aceitam nenhum outro Deus. Vocês não pregarão o Evangelho aqui. E então, David e Svea Flood armaram a sua tenda, a sua barraca, a 800 metros da aldeia. Os Ericksons desistiram e voltaram. E Svea Flood disse assim: ficaremos aqui até que Deus diga quanto tempo devemos ficar. E ficaram ali 8 meses. O único contato com a aldeia, um garoto de 9 anos, que vendia ovos e frango. Toda semana um garotinho ia lá vender frango e ovos. E essa mulher pregava o Evangelho para aquele menino. Svea ficou grávida. Eles tinham um garotinho de 2 anos. E ela ficou grávida. E na sua gravidez, fragilizada, ela contraiu malária. E depois de 17 dias em que a criança nasceu, foi dado o nome de Ainá.
ela faleceu. Quando ela faleceu, no coração desse homem nasceu uma revolta, como nasceu no coração de Elias. Deus, o Senhor me tira da Europa, do conforto, o Senhor me traz para o coração da África, e é isso? É isso? E ele faz uma cova rasa, enterra sua esposa, volta para a missão e pega a criança recém-nascida e entrega para os Ericksons. Os Ericksons colocam o nome dessa criança de Ed. Misteriosamente, os Ericksons, contraídos sofrendo a malária, também falecem. Essa criança é levada para os Estados Unidos. O tempo passa. E David toma uma decisão de nunca mais ouvir falar o nome de Deus e nunca mais abrir a sua boca para falar Deus. Revoltado com Deus. Irmãos, alguma vez na sua vida, você já disse para Deus assim: Senhor, eu tinha outros planos. Irmãos, o plano de Abraão nunca foi sair da terra que ele estava. O plano de José nunca foi ir para o Egito. O plano de Daniel nunca foi ir para a Babilônia ser um profeta. O plano de Pedro nunca foi ser um apóstolo. Eles tinham outros planos de vida. Não era o plano de Elias o que aconteceu. Ele queria um reavivamento, uma reforma. Não era o plano de David que a sua esposa morresse após um parto. Quantas vezes você olha para o céu e diz assim: Deus, eu tinha outros planos, as coisas deram errada. E o diabo diz assim: Deus não está cuidando de você. Se enfia numa caverna, desiste da tua fé, desiste da verdade. As coisas não estão funcionando. As coisas não estão indo bem. Por que você insiste com a igreja? Por que você insiste com a religião? Eu sem querer aqui. Ed, esse é o livro que conta a sua história. Essa menina, foto real, ela casa-se com um pastor. O seu esposo se torna diretor da faculdade de teologia em Seattle. E um dia, ela já mãe, mais madura, alguém coloca na caixa do correio uma revista, e na revista uma cruz branca, e a história de uma mulher chamada Svea Flood, que ela ouvira falar que era sua mãe natural, sua mãe biológica. Ela não sabia ler sueco, então ela procura um professor da universidade. O professor lê para ela a história de uma mulher que morreu no Zaire em 1922, e essa mulher tinha dado a vida por Jesus. Mas era uma história. O tempo passa e o seu esposo é convidado a palestrar numa conferência de missões em Londres, na Europa, e ela acompanha o seu esposo. E ali estão milhares e milhares de missionários do mundo inteiro. Então, no momento de testemunho, se levanta um homem do Zaire. E aquele homem fala de que no Zaire havia mais ou menos 110 mil pessoas que seguiam a Jesus Cristo. E ela pega um intérprete e vai até aquele homem e diz assim: olá, você ouviu falar de Svea Flood? E ele disse assim: por quê? Era minha mãe biológica. Ele disse: você é Aina? Parece que era o meu nome, mas eu sou Ed. Por quê? Você sabe o meu nome? Eu levava frango e ovos para sua mãe toda semana, e eu aceitei Jesus. Toda a aldeia, eu abri uma escola, eu cresci, eu amadureci, eu convenci o chefe, tem toda uma história por trás, o chefe da aldeia, e nós abrimos uma escola, e o ensino entrou, a educação entrou, e Jesus entrou, e toda a aldeia se converteu, e o chefe da aldeia se converteu, e eu me tornei um pastor. E milhares de pessoas no Zaire, pela influência do sangue da sua mãe e de outros missionários, mais de 100 mil pessoas seguem a Jesus. Eu sou aquele garoto que levava frango e ovos para sua mãe. E ele disse: visite a sepultura de sua mãe. E então Ed tomou uma decisão.
E uma foto daquela época, Ed orando de frente da sepultura de sua mãe, procurando pelas raízes do passado. Ali uma filha, esperando a manhã da ressurreição, para encontrar com a sua mãe que deu o seu sangue, para que milhares de pessoas pagãs conhecessem a Jesus Cristo. Ela vai até a Suécia encontrar seu pai, velho, alcoólatra, enfraquecido. Seu pai revoltado com Deus, outra família, outra vida, outra cabeça. Avisaram para ela, não diga o nome de Deus. E ela entra na sala. E o seu pai se levanta e diz, eu nunca planejei, eu nunca sonhei levar você e levar sua mãe e o seu irmão para aquele lugar. E quando Ed diz assim, pai, Deus, não fale esse nome. Não me fale de Deus. Eu era pastor em Campo Grande. E um dia alguém me liga para fazer uma visita e não avisaram a pessoa que eu ia fazer a visita. Uma empresária, uma senhora muito distinta, jovem, que lutou durante uma década para ter um filho por métodos antinaturais, se conseguiu ter uma criança, uma menininha. E essa menininha tinha 1 ano e 7 meses, eles viajavam para o sul do Brasil e houve um acidente, aquela garotinha foi arremessada do carro e morreu. E essa mulher não conhecia o Evangelho, não tinha uma experiência com Jesus. Ela entrou numa depressão, a ponto de desejar somente uma coisa, a morte. E pediram que eu fosse visitar, mas não avisaram. E eu entrei naquela casa, e quando eu entrei naquela casa, o marido abriu a porta, a luz entrou porque ela estava na escuridão há semanas, e o esposo disse assim, querido, eu trouxe um pastor para orar por você. Ela se levantou assim subitamente, a luz entrava, ela olhou para mim e disse assim, pastor, com todo respeito, antes que o senhor fale alguma coisa, eu sou uma pessoa educada, por favor, vá embora. Não venha me dizer que Deus é bom, pastor. Não venha me dizer que Deus tinha um plano. Não venha me dizer que Deus está cuidando de mim. Por favor, pastor, por favor, faz esse favor para mim. Não venha me falar de Deus. Se o senhor quer o meu bem, me respeita. Saia do meu quarto e saia da minha casa. Não me fale nada de Deus. Posso orar com você? Por favor, saia da minha casa. Eu saí. Nunca soube o que aconteceu com aquela jovem senhora. Nunca soube. O pai disse para a filha, não me fale de Deus. Ela disse, pai, me ouça. E ela conta a história de como Deus cuidou dela. E ela conta a história de reencontrar em Londres, numa conferência de missões mundiais, aquele garoto. E ela conta a história de que de mais de 110 mil pessoas nos aires seguiam a Jesus Cristo. E milhares deles seguiam a Jesus por causa do sangue de Esvia-Flude. E então, a história que está no livro Batismo do Espírito, na Casa Publicadora, e no livro Power Fresh, diz que David, naquela tarde, se reconciliou com Deus, pediu perdão, e 5 meses depois, ele morreu em Cristo Jesus. Irmãos, nós não entendemos todas as circunstâncias. Não dá para você entender o que acontece na vida de um profeta cheio do Espírito Santo, que é tomado, que é possuído pelo Espírito e louva a Deus numa montanha, a ponto de orar e vir fogo do céu, de vir chuva do céu pela oração de um homem. E estranhamente esse homem se torna um homem sem fé. Mas quando Deus chama, Deus não abandona.
Quando Deus chama, Deus acompanha. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A vontade de Deus nunca te chamará para um lugar e uma situação onde a graça de Deus não possa te sustentar. Não dá para entender certas coisas, mas o que dá para crer, irmãos, é que quando a fé abandona a gente, Deus não abandona. E eu vou mais fundo agora. Quando a vida abandona a gente, Deus não abandona, porque Deus tem poder sobre a morte. Por isso a gente deve viver e crer. E Elias tinha prova disso. A vida tinha abandonado um garoto, mas Deus não abandona, nem quando a vida abandona. E não tem alegria. Eu vou falar uma coisa assim meio estranha para vocês. Eu gosto de fazer funerais de pessoas que morreram em Cristo Jesus. É um dos prazeres que eu tenho no ministério. Não de ver a morte, mas, por exemplo, o sepultamento do pastor Sesóstes César. Que homem de Deus, que simplicidade, que inspiração. 97 anos, entra no hospital e a última coisa que faz, chama uma enfermeira, entrega um livro missionário, faz uma oração, dorme, amanhece com sono da eternidade, porque para alguns a vida eterna começará com a transladação, mas para alguns a vida começará com a ressurreição, e Deus tem poder sobre a morte. Mesmo quando a vida nos abandona, em Jesus, a vida pode sair, mas em Jesus, Deus nos abandona, porque a morte não é um problema. A morte é vencida e ela será destruída, e Deus destruirá a morte. Deus vai matar a morte. Abra a Bíblia em 2 Reis 2:11 para a gente terminar. Segundo Reis 2:11. Elias está com Eliseu. Jesus falou para Elias: vai, volta ao teu caminho, fica no caminho. E diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu para o... É isso que Deus quer. Isso aqui é a história da redenção, irmãos. É Deus tirando a gente da caverna. Esse mundo é uma caverna, esse mundo jaz no maligno. A história de Elias é a minha história, é a sua história. É Cristo voltando em glória e majestade, dizendo: a tua dor acabou, a tua tristeza acabou, a tua depressão acabou, as tuas dívidas acabaram, os teus problemas acabaram. Aqui termina tudo que é mal, tudo que é ruim. E um dia, quando Jesus estava num monte anônimo, precisando de simpatia humana, Jesus precisava de encorajamento humano, Jesus precisava de força de um ser humano. Deus o Pai chama quem? Aquele que passou pela morte, Moisés, como Cristo passaria. E Deus chama Elias. Você fica imaginando o que Elias deve ter falado para Jesus? Eu imagino assim: não desista. Depois da cruz vem o céu. Não desista. E Elias foi usado como instrumento para encorajar o Filho de Deus, o mesmo Filho de Deus que na sua divindade foi na caverna tirá-lo do buraco, e agora na sua humanidade dependia da força humana, porque Jesus não exerceu o seu poder divino. E então a glória irrompeu. Eu gosto, irmãos, como Deus lida com o homem, como Deus lida conosco, com paciência, com ternura, com amor, interagindo, humano, divino, divino e humano. Presta atenção. Minha alma, não rejeites o lugar da tua prostração, da tua humilhação. Esse sempre foi o quarto de visita do rei. Pergunte aos grandes do passado qual foi o ponto da sua prosperidade. E eles dirão: foi o chão frio onde me achava deitado. Pergunte para Abraão
e ele te mostrará o Monte Moriá. Pergunte para José, e ele te levará à cela no Egito. Pergunte para Moisés, e ele te conduzirá ao deserto de Midian. Pergunte a Davi, ele te mostrará as cavernas de Engendi, onde fugiu de Saul por quase 15 anos. Pergunte a Elias, e ele vai te contar da sua depressão. Pergunte a Daniel, e ele apontará a cova dos leões. Pergunte para Jó, e ele apontará as suas feridas. Pergunte para Pedro, e ele te levará à noite em que ele negou Jesus Cristo. Pergunte para João, e ele te ensinará todas as trilhas da ilha de Patmos. Pergunte para Paulo, e ele contará a sua história e o seu martírio. Pergunte a Jesus, e ele se ajoelhará com você no jardim do Getsêmani, aonde conquistou o domínio sobre si, sobre tudo e sobre todos. Jesus te mostrará o monte do Calvário outra vez, e relembrará que da cruz ele verteu graça sobre o mundo em gotas de sangue. A solidão vai tocar-te, a depressão vai alegrar-te, a dor vai sorrir, e o deserto vai cantar. O chamado de Deus é um chamado da graça de Deus, e Deus não abandona aqueles por quem Ele deu a vida, porque Deus é amor. Pai, nós precisamos chegar a um ponto da vida espiritual, que aconteça o que acontecer, com a maturidade que alcançou Paulo, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para mim, disse ele, o viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Que o Espírito de Deus possa conduzir e guiar a nossa vida, e se um dia a fé fugir, o Senhor não fugirá. Se um dia a esperança fugir, o Senhor não fugirá. Se um dia a alegria fugir, o Senhor não fugirá. Se um dia nós fugirmos de Ti, o Senhor não fugirá de nós. Se um dia a vida fugir desse corpo, não tem problema, porque ela está guardada em Cristo Jesus. Eu clamo, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre esta igreja, Senhor. Batiza essa igreja com óleo do Espírito. Vem, Consolador, santifica-nos. Estamos quase saindo dessa caverna e logo vamos ver Jesus. Logo vamos abraçar Elias, ele vai contar a sua história, detalhes. Logo vamos conhecer Moisés, Paulo, Abraão, Jacó, José. Logo vamos ver Cristo. E vamos ter toda uma eternidade para abraçá-lo e nos lançar aos seus pés e dizer: por que cuidaste tanto de mim? Ó Deus, que nada aconteça nesse mundo que não estejamos juntos, que nada aconteça neste mundo que não possamos resolver juntos. Por favor, dá-nos o Espírito Santo. E ao passarmos 40 dias nessa jornada de oração, 10 dias como igreja, como corpo, 30 dias na nossa vida pessoal, que seja um renascer da nossa vida em Cristo Jesus. Abençoa o teu rebanho, leva-nos debaixo da vara e do cajado do Senhor, em nome de Jesus.